Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim. Jesus, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aquele que ali na cruz do meio liberou o seu perdão. Jesus, aquele que morreu, mas ressuscitou e vive está para sempre. Jesus, ó morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Mais nesse podcast, juntamente aqui com a Josi, com a Carol, né? Vocês não estão vendo o vídeo, mas está conosco o Maurício, né? Porque senão não sei como é que ia ser esse vídeo, né? Para ajustar nossos microfones, para levar para vocês, né? Tudo aquilo que Deus tem falado conosco, né? Porque quando a gente vem gravar aqui os podcasts, é muita coisa que a gente recebe de vocês, isso continua a gente, tá? Enviando para nós assuntos que vocês querem que a gente converse aqui e outras coisas, né, gurias? Que Deus coloca no nosso coração, a gente está na casa do Senhor, observa, né? A gente que trabalha como líderes, né? A gente vê muita coisa. E eu conversando com as gurias, né? Uma das nossas irmãs aqui da Matriz, que é uma das irmãs que ministra o louvor, irmã Felícia, vamos falar sobre adoração, sobre a importância de adorarmos a Deus, porque nós que estamos lá ministrando, estamos lá no púlpito, muitas vezes a gente vê as pessoas, né, tem aquela visão geral da igreja, muitas pessoas ali paradas, né, a gente vê que não estão adorando, muitas vezes estão olhando para o teto, olhando para o lado, mexendo na bolsa, né, no celular, ou a gente percebe que a pessoa, o corpo está lá, o corpo está presente, mas a alma, o espírito estão sobrevoando em outro lugar, né? Então ela disse, meu filho, vamos falar sobre o que é adoração, né? Será que a adoração é só aquele momento de louvor, tipo, chega na igreja, então está lá no script, né? Então oração, então da palavra, barulho da harpa, aí, né, chama o pessoal do louvor, momento de comunhão, né? Então a gente parece que já tem script e vamos seguir o protocolo, né? Mas a gente conversando aqui, né? Acredito que vocês possam até pensar o mesmo. A gente começa a nossa adoração de manhã, quando a gente levanta. Senhor, obrigada, Senhor, pela noite, né? Que eu descansei, agora estou indo para o meu trabalho, ou eu tenho meus fazeres domésticos, eu tenho meus filhos para atender, obrigado porque eu tenho uma casa, porque eu tenho uma cama para deitar, obrigada, Senhor, né, por esse dia que se inicia. Então a minha verdadeira adoração já começa quando eu acordo de manhã, né? E às vezes as pessoas acham que adorar é cantar. Claro que o louvor e a adoração, a gente louva o Senhor cantando, adorando o Senhor com a nossa voz. Mas a gente já começa de manhã quando a gente está restaurando o Senhor, né? Então, adorar a Deus é muito mais, né, do que simplesmente eu chegar no culto, bom, agora vamos abrir a harpa cristã. Mas você está prestando atenção no que você está cantando? Quando você fala ali de cruz, que erigiu, dela um dia surgiu, quer dizer, está pensando na cruz de Cristo, no que Ele fez por ti, sobre o sangue derramado do Calvário, que se você está naquele culto, é porque um dia a salvação chegou na tua casa, e foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que você pudesse estar adorando esse Deus que te salvou, te libertou, te curou das suas enfermidades, né? Tu estás na casa do Senhor, e eu sempre quando eu oro na igreja digo, Senhor, obrigada pelo privilégio
de eu estar na tua casa, se eu não tivesse recebido essa salvação, essa palavra, onde eu estaria hoje? Será que eu estaria viva? Será que eu teria, né, já partido sem ter conhecido a Cristo? Né? E a gente vê, né, que muitas vezes as gurias, né, os irmãos lá do louvor, não sei se vocês concordam, os gurias que estão aqui, né, que a gente sempre nesse bate-papo, muitas vezes as pessoas, elas estão adorando o Senhor, assim, irmão, levanta as mãos, vamos levantar nossas mãos, vamos adorar o Senhor, quando isso tinha que ser espontâneo. Né? Vamos adorar a Deus. Deus está aqui, que a gente está te dizendo, Senhor, Ele está nesse lugar, né? Então, se é aquela coisa espontânea, que é eu levantar minhas mãos ao Senhor, adorar esse Deus, e às vezes a gente vê o pessoal do louvor ali, parece que estão, né, fazendo aquela força, aquele esforço, né, de levar o pessoal a adorar. Nem todos tenham entendido o que é ir cultuar e adorar. Ir ao culto não é ir a um evento onde eu sei o script que acontece, eu vou lá, pro teatro, né? depois bato ponto e fui. Eu vou ao templo, né, à casa do Senhor, ali eu vou entregar o meu culto. Está tendo a ministração do louvor, glória a Deus que nós temos pessoas com vozes lindas, que vão lá e escolhem as músicas para aquele culto, mas eles estão ali para conduzir a igreja a adorar. Eles não estão ali se apresentando, eles estão ali para nos levar a cantar, a adorar, a pensar, né, naquela letra e não só cantar porque eu sei a música, mas cantar porque eu já entendi aquela letra, né? Tá falando sobre a cruz, eu começo a pensar no que Jesus fez por mim, tá cantando uma música santidade, daí tu pensa, nossa, Jesus, é verdade, eu quero ser mais santo, tá cantando sobre o amor, enfim, tu tá ali de corpo, alma e espírito presentes, né? Totalmente ali. É que a gente assimilou uma ideia na nossa cabeça que culto é receber. Então, eu vou no culto porque eu quero receber minha bênção, eu vou no culto porque eu quero, porque a gente quer. Tá, mas o princípio do culto é entrega. Foi o que o apóstolo Paulo falou sobre o culto. É apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Esse é o culto racional. Ou seja, é o culto que a gente está ali porque a gente veio com a intenção de cultuar. Então, isso que a Carol falou, do princípio de entender o que é o culto, eu vejo que esse é o ponto. Essa é a questão, é a chave. Porque se eu vou na igreja porque eu quero mostrar para o pastor que eu fui, ou porque hoje o coral estava escalado e eu sei que a líder vai ficar mexendo o saco se eu não for, ou se é porque é o meu dia de tirar a porta, ou se é porque o meu marido mexeu o saco dentro de casa, ponto. Eu já estou indo na igreja sem entender o princípio. Aí eu vou chegar lá, eu vim já com o coração sem entender o que eu quero fazer ali, o motivo, a motivação tem muito disso também, porque daí tu vai porque tu quer ver, porque tu quer receber, porque aí hoje eu vou porque eu preciso do meu milagre, hoje Deus vai me entregar a chave da minha casa para trás. Só um pouquinho, o que tu veio entregar para Deus? Exatamente. O que tu veio dizer para Ele? Porque é isso, louvor. Enquanto o grupo de louvor, as pessoas às vezes não entendem, ai que saco, fico pedindo para levantar a mão, mas porque é o que a irmã Felícia falou, era coisa que não era para precisar pedir. Porque quando eu estou cantando, santo, tu és santo, eu consigo ficar parado assim, olhando para o grupo de louvor cantar, julgando, ai, olha ali desafinou, ai, olha ali não sei o que. Aí a nossa mente, ela está completamente longe. Agora, quando a gente entende, que é o que tu falou, eu estou cantando que Deus é santo, se eu entendi o que eu estou cantando, é isso. Eu vou levantar minha mão, porque levantar a mão é rendição. Sim. É sujeição, é reconhecimento. Então, assim, se a gente entendeu o princípio de entender o que eu vim fazer, como eu vim cultuar, aí é diferente. Porque a pessoa que entende isso, aí quando está cantando o hino da harpa, né, em fervente oração, vem o meu coração, né, na presença de Deus derramar, aquilo ali tu já se torna uma oração. Tu não está cantando, tu está orando aquilo. Porque tem uma grande diferença, como a irmã Felícia falou, entre cantar é uma coisa. Né? Tu usar o teu dom, o teu talento, tu pode ir, tu pode cantar. E tu isso o mundo faz também, o mundo também canta. Agora, tu adorar, que é tu usar o teu talento, ou ainda aquele que não tem talento, que é desafinado, mas que abre a boca, tá adorando a Deus.
É isso. A gente precisa entender que a gente adora o Senhor com a nossa vida. E aí entra o que vocês falaram ali, é o reflexo da nossa vida durante o dia. A gente passa uma dia por Do nosso dia. devocional. Isso, a nossa vida com Deus. Às vezes tu passou o dia, tá certo, tem dias que tu passou o dia atribulado, o dia lutando, o dia difícil. E aí tu corre pra igreja porque tu sabe que é ali o teu refúgio. É ali que tu vai ter o teu renovo. É ali que Deus muitas vezes usa o hino da harpa pra nos levantar. E tem vezes que a gente vai vir no culto que a luta tá tão apertada, que tá tão difícil. Talvez a gente não vai ter aquela espontaneidade de, mas o nosso coração tá ali. Tá dizendo, Deus, tu tá vendo o estado que eu tô aqui. Ninguém sabe, mas tu sabe. E é nesses cultos, às vezes, que Deus usa o louvor, usa o grupo de louvor pra cantar aquele hino que é tudo que tu viveu naquela semana. E aí tu já sente a presença de Deus, tu já chora, já se renova. Então, quando a gente entende o princípio do que é vir à casa de Deus, muda tudo. Muda todo o sentido de vir, muda todo o propósito de ouvir. Então, às vezes, quando a gente vê assim, né, eu me incomodo com isso, sinceramente, mas eu tenho buscado assim, não... Porque às vezes tu vê assim que tá o grupo de louvor, né, ou coral, seja quem for, tá ali cantando, tá aí querendo envolver a igreja, e tu olha, tem pessoas que estão dispersas, com a cabeça longe, sabe? E isso, infelizmente, isso atrapalha o ambiente do culto. Porque a gente precisa entender que existem guerras espirituais acontecendo quando o louvor está sendo ministrado, quando a palavra está sendo pregada. E às vezes tem pessoas que estão ali, que estão, sabe, no mundo espiritual isso tem um impacto. Às vezes é 2 ou 3 que estão fazendo força ali, intercedendo, sabe, abrindo o céu, sabe, orando por barreiras caírem por terra. Então a gente precisa parar de ser esse crente sanguessuga, que só quer vir e receber. Não, hoje o grupo de louvor não estava bom, porque não aconteceu isso, porque a palavra não estava... Às vezes a gente precisa analisar, será que o problema não está em mim, não? Será que quem não recebeu fui eu, não? Por causa que sou eu que tô toda entrevada. Uma coisa que eu noto também, que daí é exatamente essa percepção da pessoa não entender que o culto é para Deus e acha que é para si. Que o culto ele tem que ser animado, aquela música que todo mundo sai pulando e tal. Se é um hino mais calmo, a pessoa já nem... Ela tá aqui, começou um griteiro, nossa, sai voando, tu pensa, nossa... Que rápida essa mudança, assim, né? Então, o culto, como a Josi começou falando, né? Ele é um culto racional, eu não vou também pela minha emoção. Às vezes eu gostei. Ah, não, essa daí tô achando ela meio chatinha. Não, peraí. Não é pra ti, né? A letra, ela é cristocêntrica, a letra, ela tá trazendo uma mensagem correta. Ah, não conheço essa música. Bom, fica prestando atenção. Vai lendo, vai pensando, refletindo. Tem uma música que lá na igreja gostam muito de cantar e eu falo, gente, cuidado com o que vocês estão cantando. Porque ela fala, eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. E tem uma batida e as pessoas, eu não quero ninguém mais. Bem felizes assim. E eu vou olhando, gente, vocês entendem que nós não estamos cantando. Não é que nem no show que tu tá lá cantando. Não, tu tá louvando, tu tá declarando algo. E que isso que tu tá cantando, depois tu vai ter que viver. Deus está te ouvindo, Deus está ali no ambiente do culto. E isso é uma coisa que às vezes a gente não percebe. A gente está tão acostumado com o templo que esquece que Deus está ali. Deus está olhando que tu tá no Instagram, que tu tá no WhatsApp na hora que o pastor está pregando. E que era para tu estar concentrado. Deus está observando se de repente tu tá cantando ali e tal, mas na tua vida tu não tá vivendo aquilo ali. O culto é um lugar também de confrontamento. Muito. E às vezes a gente acha que é só na palavra, mas o louvor também. Já chegou, às vezes, o pessoal cantar uma música e eu falo, gente, olha só o que tá dizendo. Porque às vezes tá falando uma verdade assim tão forte, né? Como de entregar tudo. E a gente sabe que às vezes a gente tem dificuldade de entregar tudo ao Senhor. Eu fico, para cantar essa letra, tem que ir em oração, né? Então isso é tu estar conectado com o culto, entendendo, né? Esse é um momento de adorar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, entregando também as minhas falhas e as minhas necessidades. Por isso que o louvor ele é tão importante, né? Ele nunca vai substituir a palavra, claro que não. Mas muitas canções, elas são inspiradas, tu vê que são praticamente
textos da Bíblia, versos da Bíblia que são cantados em formas de poesia, são cantados. Então isso até a gente até falou num outro podcast a respeito da música, né? Música secular. E eu até contei um pouquinho também já no podcast, quando eu contei mais ou menos o meu testemunho, que às vezes isso é outra coisa. Porque daí a gente está, às vezes, emprestando o nosso ouvido para um monte de coisa, para canções, ou cantando, né? Adorando outras coisas. E daí, quando a gente chega aqui no culto, parece que o louvor ele não tem um valor. Porque o que eu estava ouvindo era melhor. E o meu coração ele já está tão cheio dessas outras coisas que não tem espaço para o louvor que coloca Deus no centro da nossa vida, como a Carol falou. Canções que são inspiradas de pessoas que não simplesmente eu achei legal, eu vou escrever. Foi pessoas que oraram, que pagaram um preço, jejuaram, que o Espírito Santo revelou, inspirou para canções. E aí, às vezes, a gente chega no culto, esses louvores estão sendo ministrados, mas o nosso coração está fechado. O nosso coração não está disposto para que... Porque, na verdade, o louvor, ele abre o caminho. Ele vai rompendo com barreiras no mundo espiritual, vai movendo os céus. Então, enquanto Deus está sendo adorado, enquanto o nome dele está sendo entronizado, algo está acontecendo no mundo espiritual. A gente não pode tratar o louvor apenas como uma parte bela do culto. O louvor é importante para poder ter a liturgia do culto. Não, se alguém acha que o louvor é isso, já está... Entendeu? Tudo errado. Não. O louvor, ele faz parte, foi instituído já lá atrás. Quando Moisés, né, colocou o pessoal da música, tinha os sacerdotes que iam na frente tocando. A música, ela está desde sempre presente. Quando a arca foi trazida de volta, o que eles faziam? Davi dançava lá no meio, enquanto eles tocavam instrumentos, louvavam ao Senhor. Então o louvor ele é muito mais profundo, ele tem um poder no louvor muito grande. Se a gente entender isso e de fato não vir como espectadores para o culto, mas como participantes do louvor, de adoração, e entender que a gente está louvando ao Senhor, não é o grupo, é eu estou louvando ao Senhor, a gente consegue abrir nossa mente e entender princípios básicos que fazem diferença num culto, que envolvem o ambiente de culto. Eu acho que é isso que falta, sabe? Esse entendimento. Acho que até por isso, né? Não sei, agora pensando na liturgia do culto, porque tem várias diferentes igrejas que tu vai, normalmente se começa exatamente com louvor. Por que não começa com a pregação? Alguém será que já parou para pensar? Não, o culto ele sempre começa com louvor, porque é exatamente para trazer o povo, assim, é aquele momento que tu tá... Eu vou deixar o que aconteceu lá fora, que agora eu estou no culto. Então tu começa a louvar, tu vai ao mesmo tempo orando e vai cantando e vai movendo um espiritual, porque às vezes a gente não sabe a batalha que o pregador está passando, a batalha vai pregar, ou que as pessoas do Ministério de Louvor talvez passaram para estar ali. Então é o momento que todos se juntam em oração, em louvor, e já vai preparando para todo o resto do culto. Quando vê, tu realmente chegou meio baqueado assim no culto. E ali no louvor, pouco a pouco, o Senhor vai fortalecendo, vai... Nossa, quantas vezes eu cheguei no culto assim com o coração parece que fechado, sabe? Porque tem vezes a gente não pode dizer que a gente sempre vem no culto, quantas vezes... E eu sempre falo isso porque é interessante, porque a gente fala assim, a gente não pode vir no culto só por causa do compromisso. Não, claro que não. Mas tem vezes que é o compromisso que nos traz. A disciplina. Já aconteceu de eu ter puxado Thiago, hoje era um dia que eu precisava ficar em casa descansando, mas eu tenho que ir. E eu venho, porque eu tenho... E quantas vezes, nossa, que a gente vem assim, porque tu tá cansado, a gente é ser humano. Chega uma hora que a gente cansa, chega uma hora que pesa, e daqui a pouco vem aquele, não sabe aquele que Deus te pega, assim, aí daqui a pouco... Gente, é tão bom quando Deus faz isso com a gente, sabe? Porque Ele sabe o que a gente precisa. Só que às vezes a gente não sabe aproveitar isso, viver isso, sabe? Às vezes eu fico olhando na ceia, sabe? O culto de ceia, gente. Culto de ceia não é qualquer culto. A gente está perdendo essas coisas de banalizar o que não é banalizar. Pelo costume, a gente está esquecendo. Porque a gente pensa, todo mês tem. Mas eu sei, por 30 anos que eu tomo ceia. Eu estou aqui toda mês dizendo que a memória dele, ele nem viu ainda. Quantas eu vou ainda ter?
a gente vai banalizando coisas. Gente, o culto de ceia é o culto que... Eu lembro, eu tinha uma tia, tadinha, ela tinha problema mental, ela já é falecida, né? E ela era uma adulta, mas ela tinha a mentalidade de uma criança de 6 anos. E dia de ceia, como filha de Aceuleanos, meu avô e minha avó, ela nem falava com a gente direito. Hoje é ceia, hoje eu não posso pecar, eu não vou nem falar contigo. Ela dizia assim, não te achava tão engraçado aquilo, assim, nós brincávamos com Eu vou aquilo. santificar minha vida. Isso, sabe? Mas ela, é que na cabecinha dela ela entendeu que o ceia era diferente, sabe? Tinha aquele temor. Isso, e a gente perdeu isso, sabe? O culto de ceia a gente tem que botar a nossa melhor roupa, é o culto que tem uma preparação, que a gente já... E às vezes eu vejo assim, sabe? Não que eu fique cuidando dos outros, não me entendam mal. Mas é porque eu venho focada, mas é que tem coisas que são tão gritantes. E eu até tenho evitado de sentar muito atrás, eu já vou sentando muito mais frente, que eu tenho facilidade para observar algumas coisas. Então eu tenho ido mais para frente. Porque assim, às vezes tu vê que as pessoas estão assim, ó, sem entender o que estão vivendo, o que estão cantando. Aí eu não tô vendo o coração de ninguém, eu não tô vendo. Mas às vezes tem atitudes externas que falam muita coisa, né? O pão ali, o suco tá assim. Viajando. Gente, Jesus que instituiu a ceia, tá falando da morte. Jesus não veio aqui, passeou e foi embora. Jesus morreu. Tem noção o preço que foi pago para que a gente tivesse. Às vezes eu olho aqueles elementos assim, sabe? Eu fico, meu Deus, o que isso aqui significa na minha mão, sabe? E eu sou chorona, meu Deus, quem é da mídia sabe. Eles nem veem em mim, porque eu não tenho uma foto decentinha, com aquela coisa horrorosa no Instagram. Porque eu fico, mas é que assim, ó, graças a Deus, Deus me abriu tanto entendimento para entender o que significa, sabe? E ceia é isso, louvor, até quem é do louvor precisa entender que dia de ceia tem que cantar sobre sacrifício, cantar sobre cruz, cantar sobre morte, porque é isso. Por isso que o louvor ele tem tanta importância, porque ele está atrelado à nossa vida, ele tem os momentos certos para serem cantados. Então até num culto de ceia, o louvor ele é diferenciado, ele é direcionado para o lado. Então quando a gente entende isso, que a ceia não é um ritual, não. A ceia não é só mais uma ordenança. Não. A ceia ela tem um símbolo na nossa vida. Até que ele venha. Até que ele venha. A gente está fazendo isso em memória, fazer isso em memória de mim. E examine-se o homem a si mesmo. Então, né, como É a consciência. Então, na hora da ceia, tu não tá viajando maionese. Tu tá ali dizendo, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, me perdoa, porque eu sei que eu ainda tenho falhado, tenha misericórdia de mim. A tua graça que tem me sido suficiente, mas eu preciso mais de ti. Tu olha para aquilo ali e pensa, ainda bem que eu já descobri isso. Às vezes eu fico pensando, eu poderia estar em qualquer lugar, mas não, eu tô aqui, eu já sei que teve alguém que morreu por mim. É um culto que a nossa mente ela tem que estar muito ligada no, né, de arrependimento, é de gratidão, é de... Meu Deus do céu, então é isso, sabe? É isso que a gente precisa entender. Não, porque às vezes a gente vai vivendo e fazendo as coisas só, todo mundo faz. Eu faço porque você... Mas por quê? As pessoas nem sabem. Você sabe por quê? Que nem tu falou. Por que se canta o louvor? Será que alguém já tinha parado para pensar isso? Por que o louvor é importante no culto? E daí tem a gente dizer, nem precisava ter louvor, só a palavra. Realmente, a palavra ela vai ser sempre primordial no culto. O culto sem palavra não é um culto. Um culto sem louvor, ele pode existir. Ter só a palavra, ele é um culto. Mas é que um complementa o outro. Então tem uma importância no louvor, que a gente tem esse entendimento de quando a gente vir para a igreja, a gente não está vindo para um lugar qualquer, a gente não está vindo diante de qualquer pessoa, a gente está vindo diante de adorar daquele que tem anjo adorando ele 24 horas. Ele não precisa da nossa adoração. Só que quando eu entender que eu preciso adorar ele, muda tudo. Que a minha vida ela é outra quando eu adoro ele, quando eu reconheço quem ele é. Então são coisas que a gente precisa trabalhar na nossa consciência. E não, já que as irmãs falaram, eu vou começar a levantar. Não. Entenda o porquê que tu tá levantando a tua mão. O porquê que tu diz glória a Deus e aleluia no culto. E tu já tá se pregando. Ai, coisa chata, esses pregadores que ficam mandando dar glória a Deus e aleluia. Não é. Se tu entender que tu tá adorando. Ou as pessoas que falam sem nem observar, elas só estão ali, daqui a pouco, glória a Deus. Às vezes até já aconteceu, né? O pastor falou uma baita tragédia, outro, aleluia. Eu penso assim, tá feliz? Daí tu vê que a pessoa não estava prestando atenção no culto, mas ela segue ritos.
bonitos, mas que vão perdendo o significado. Então, aleluia, tu tá louvando o Senhor, louvado seja Deus. Tu tem que estar ali com a tua consciência. No nosso caso aqui, o pastor, só um pouquinho, irmão. Isso aí não é para aleluia, glória a Deus, é para pedir misericórdia, Senhor. Porque a gente percebe que em algum momento a pessoa se perdeu e não entendeu. E mais do que isso, gurias, gente, nós que lemos a Bíblia, o louvor foi instituído por Deus. Isso vai lá para Gênesis, e quando eles começam, né, a fazer os instrumentos de corda, quando eles começam a fazer os instrumentos, né, os próprios levitas, né, que os levitas também tinham alguns levitas que eram chamados para música, eles iam à frente, né, quantas batalhas, né, Deus dizia, coloquem o louvor na frente, e eles não precisavam nem guerrear, só estavam cantando, aí os inimigos se confundiam entre eles, e eles não precisavam nem pegar na espada, não precisavam fazer nada, porque só aquele louvor que foi na frente ia garantindo a vitória para o povo. A gente vê Miriam, atravessam, né, o Mar Vermelho, quando todo o povo chega do lado, ela pega o seu tamboril, reúne as mulheres, começa, né, Paulo e Silas, né? Que aconteceu enquanto eles louvavam numa circunstância mais adversa. É o louvor, só que não era só eles cantarem. O louvor deles estava adorando. Era a intenção do coração. E numa situação que era para estar chorando, gemendo, pedindo, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pregando a tua palavra, e podiam estar reclamando, gemendo de dor, enfim, e começou a adorar, e é o que Deus faz. E outra coisa que é muito importante, né, Vinícius? Desde o princípio, Deus fala sobre o louvor, e o fim, o que vai ser? Nós no céu louvamos ele. Aí se tu não quer louvar ele aqui na terra, não vai querer louvar no céu. Lá no céu não vai falar. Não tem sentido se tu não gosta de coral. Agora de louvor vai. É diferente, mas enfim, é o princípio. O louvor sempre esteve, sempre estará. Porque Deus é isso e Ele merece, Ele é digno, é o único. É o único digno. Ninguém merece o louvor a não ser Ele. Não, e fora que é um privilégio para nós termos as circunstâncias que a gente tem hoje, né? Porque se for pensar, o povo cantava, adorava e tal, mas eles não tinham uma igreja como nós temos hoje. Antes, quando era ali o tabernáculo, era algo muito restrito, era o sacerdote, não mais podia entrar, porque senão morria. Hoje, meu Deus, a gente entra na igreja, a gente pode estar com a tua família, tu tá ali com os teus amigos, todos deveriam estar no mesmo espírito, daí tá ali o grupo que pensou nas músicas. Então a gente tem um privilégio que hoje em outros países as pessoas não têm. Se ela cantar muito alto, alguém vai ouvir, ela pode ser presa. Né? E a gente tem algo tão precioso para ser desvalorizada dessa forma. Né? E tu sabe que é incrível que se a gente pensar na questão do mundo espiritual, hoje, que nem tu falou, a gente tem tanta facilidade. Poxa, se tu pensar nos irmãos da igreja primitiva que não tinham nada disso. Às vezes o louvor, que a gente, nessa mania de querer que tudo nos agrade, às vezes porque faltou um músico, tá só no violão hoje, tá só no teclado, já não tá bom o louvor. Porque se não tiver um conjunto completo, o conjunto já é a moda antiga, né? Um grupo de louvor completo, eu sou do tempo do conjunto. Bem também, assim, eu acho. E aí, a gente já não tá mais gostando tanto de coral. A gente começa a escolher. Eles se reuniam, às vezes, em buracos, em sótãos, em coisas, e lá eles cantavam, adoravam a Deus. O Thiago conta, quando ele fez a viagem dele para Cuba, né, que é um país comunista, onde não tem, assim, tu pode adorar, mas é tudo muito controlado. Eles chegam a colocar oficiais dentro da igreja para controlar se o pastor está falando alguma coisa que possa ser contra o regime deles. Então é tudo muito restrito, assim, aí lá são casas cultos, né? Então são pessoas que emprestam a sala dessa casa para fazer um culto. E aí ele contando assim que ele pensava, né, que ia chegar lá e ia encontrar uma igreja assim sofrida, uma igreja talvez triste, desanimada. E aí ele fala que quando ele chega lá era ao som de palmas. Eles cantavam ao som de palmas. E ele ficou assim. A gente pode uma hora trazer até ele para falar um pouquinho sobre Cuba, é bem interessante.
É muito. Eu, toda vez que ele conta algum testemunho sobre o que ele passou lá nesses dias que ele ficou, eu fico assim impressionada. E ele conta que eles cantavam, detalhe, lá eles trabalham pelo sol. Então, eles trabalham muito. E até quando o sol começa a baixar, é que eles tentam, o culto começa tarde. Lá o culto começava 9 horas da noite. Aí trabalharam o dia inteiro, plantação, coisa pesada muitas vezes. Chegava já no culto tarde, numa casa, sem instrumento. O que tu pensa? Vai ser aquele culto meio rápido assim. Não, louvor e batendo palma. E ele conta que chama a atenção dele que tinha uma senhora muito idosa que ela chegava a ter um andador. Enquanto eles louvavam, e aquela igreja, só que eles querem louvor, que tipo assim, te elevava, porque era numa animação, porque eles entendiam o que eles estavam fazendo ali, para quem eles estavam cantando. E perto dele estava aquela senhora e ele observou ela e ele conta que ela não pôde ficar de pé e bater palma. E aí ela ficou segurando o andador e ela dizia assim, Deus, eu não posso te louvar com palmas, mas os meus pés te adoram. E ela batia os pés assim no chão. Olha só que Aquilo falou tanto comigo. Porque é alguém que entendeu o que é adorar a Deus. Não importa como eu estou limitada, não tem instrumento, não tem, mas eu quero adorar a Deus e eu vou fazer isso. minhas mãos e teus pés. Exatamente. Então, assim, isso pra mim foi um tapa na cara, sabe? Que eu pensava, quantas vezes eu vim e eu ficava, hoje não foi tão bom assim o louvor. Aí hoje hoje o culto estava fraquinho. Meu Deus do céu. A gente tem tudo aqui. A gente tem músicos de sobra. A gente tem coral para todos os gostos. A gente tem, e às vezes esse é um problema, a gente quer que a igreja seja o nosso gosto. Aí eu não vou no culto jovem porque eles são um culto mais animado, porque eu não vou no culto de círculo de oração porque as irmãs só cantam aqueles hinos. Não, igreja não é sobre o que eu gosto. Exatamente. Desde que o nome de Deus esteja sendo adorado, igreja é isso. Talvez o hino não vai ser o meu preferido, mas se está exaltando a Deus, eu vou exaltar junto, eu vou glorificar junto, eu vou cantar junto. Às vezes a gente quer que a igreja seja todo como a gente julga ser bom. Então, esses testemunhos que o Thiago fala sobre, muito forte, muito forte. Porque é isso, quem entendeu o que adorar e que ama o Senhor, porque isso também é amor, né? Amor a Deus, entender o que Deus fez. Não importa, tu pode estar numa igreja pequena com 5 pessoas. Tu vai ser abençoado. Tu está numa igreja gigante, com coral de rosas, amém. Vai estar num país que, puxa, não deu som aqui, estamos sem luz, vai ser só na capela, só com violão, amém. Né? A música era uma música que adorou o Senhor, a palavra foi cristocêntrica, amém. É isso que importa. Se Deus se agradou desse culto, então eu me agradei também. E sobre isso, até agora vocês falando, veio a minha lembrança lá atrás, né? De uma experiência que nós tivemos no retiro uma vez, eu tinha 15 anos de idade. E nós estávamos lá, a gente mesmo que cozinhava, né? A gente não, a galera jovem, enfim. E enquanto a gente estava lá, as gurias descascando batata, o nosso líder estava tocando violão, a gente estava cantando, aí daqui a pouco chegava um, chegava outro cantando, e Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Nós descascando batata. E o líder lá tocando violão, daqui a pouco o pessoal ia se chegando, ia cantando junto, aí daqui a pouco um já orava, o outro já falava em línguas, daqui a pouco o outro já se jogava no chão, e Jesus batizava com o Espírito Santo, ali no meio das batatas. Ali no meio das batatas, na frente do local, do retiro, né? E às vezes a gente pensa que o Senhor Jesus não tem que ser no culto, lá dentro da igreja, mas às vezes tu está adorando o Senhor. Está lá visitando uma irmã, está adorando o Senhor, está um violãozinho, um acordeon, né? E o Senhor recebendo aquela adoração, e no meio da adoração o Senhor está curando, está libertando, está salvando, está transformando vidas. Né? Quantos testemunhos, né? Nós já ouvimos da pessoa passar na frente da igreja, aquele louvor, entrar no ouvido daquela pessoa, entrar no coração, a pessoa entrar dentro da igreja, né? E aquele louvor, né? Entrar tanto naquela pessoa, no coração, e ela entender sobre Deus, e ela ter um encontro com Deus, receber a salvação em Cristo através de um louvor. Né? É tu falar a palavra cantando, né? E como a Carol diz, a gente prestar atenção, né? Muita gente está lá e fala, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Pois é, aí
Aí quando vem a prova pra te quebrar, Aí quando Deus vem, quer mudar o vaso. dá uma esmagada, uma quebrada, começa de novo, enfim, né? Mas muitas vezes Deus precisa fazer isso, né? Para que entre o entendimento que Ele nos ama. Né? E muitas vezes a gente só chega na presença de Deus na hora da dor, na hora da angústia, na hora da incerteza, do desemprego, da enfermidade, da perda de alguém. Aí que a gente parece que vai acordar de quanto a gente precisa de Deus, né? Mas a gente tem que entender que o nosso louvor, a nossa adoração é o que nos conecta com o Senhor. Né? Nós levantarmos a nossa mão, não precisamos só do louvor. Levanta as mãos, irmãos. Vamos levantar nossas mãos, vamos glorificar Deus. Né? Ou quando a gente vai, né, ter aquele momento de comunhão, né? Como diz o nosso pastor, a gente está cantando, eu quero, né? Meu Deus, essa comunhão, e a gente está olhando para o teto. Aí a gente está pensando, será que o irmão está pendurado na música? Será que o irmãozinho está lá pendurado no música? Estou olhando no chão, estou mexendo na bolsa. Será que aquele louvor, de repente, está me incomodando tanto assim que eu não consigo olhar para os olhos do meu irmão, né? Pegar na mão dele, olha, que bom, né? Que bom que você está aqui, né? Você é uma bênção, né? É aquele momento que o Senhor vai falando conosco, então a gente precisa levar mais a sério a nossa vida cristã. Eu acho que as pessoas muitas vezes levam tudo muito na brincadeira, né? Não, minha congregação está escalada, então eu vou. Né? Então, que o nosso culto seja um culto espontâneo, não uma obrigação que eu tenho que estar lá. Né? Então, eu acho que a adoração a gente tem que começar a rever, né, algumas coisas com relação a isso. Então tá. É isso que vai fazer aqui, né? Pois é. A gente fica assim, meu Deus, eu tenho que terminar, enfim, né? Mas esperamos, né, que tenha sido uma bênção para a tua vida, né, que nós falamos hoje sobre adoração. A gente sempre diz, gente, vai lá e curte, comente, né? Quem sabe você teve uma experiência enquanto adorou a Deus. Ai, irmã Felícia, não foi na igreja, eu estava em casa e comecei a adorar a Deus, comecei a cantar na minha casa e o Senhor Jesus me renovou, né, me curou, né? Você tem uma experiência com o Senhor, coloca nos seus comentários, compartilha, né? Essa bênção da tua vida, compartilha também. E é claro, gente, coloca ali nos seus comentários assuntos que você acha que de repente é importante a gente conversar aqui, né? E esperamos que mais esse podcast tenha sido uma bênção para a tua vida, como tem sido para a nossa. E coloca lá também, o que não pode faltar na tua bolsa? Sempre tem essa pergunta. Essa é um microfone. Não pode. O arquivo. O arquivo do coral. O teu devocional. Quem sabe, né? Foi de ouvido para os louvores enquanto estava no ônibus, né? Indo do trabalho, voltando, tá lá, ouvindo louvores ao Senhor. Né, gente? Mas ó, que Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Deus abençoe você. Tchau.